Olá, bom dia, tudo bem com vocês? Eu me chamo Glaucio, estou aqui para passar informações referente à auditoria de certificação ou de recertificação dentro do programa 2020 da Rainforest Alliance. Bem, inicialmente gostaríamos de agradecer a escolha da Savassi Certificadora e o aceite da nossa equipe de auditores que estarão juntamente com vocês aí na empresa, no empreendimento, realizando essa auditoria. Então, de antemão, agradecemos aqui a escolha da Savassi e por terem depositado essa confiança, né, na empresa, por estar coordenando esses trabalhos de auditoria junto a vocês. Inicialmente a esse vídeo, né, de reunião de abertura da auditoria dentro do programa 2020 da Rainforest Alliance, os nossos auditores estarão se apresentando, informando a função, né, de cada um deles e fazendo a apresentação individual de cada um, tá ok? Gostaríamos também de frisar e informar que os nossos auditores estarão confirmando o escopo da auditoria, né? Então, o que é o escopo? É o que a empresa, o que o empreendimento realiza. Eles estarão no final do vídeo fazendo a confirmação do escopo. Se essa auditoria, se o escopo da auditoria é referente à questão da cadeia de suprimentos ou da questão da produção agrícola, né? Da parte de agricultura, eles estarão confirmando com vocês tanto os escopos, tanto os produtos, né, que estão contemplados nesse processo de auditoria. Informamos também que os nossos auditores, no final desse vídeo, dessa reunião de abertura dessa auditoria, estarão confirmando o plano de auditoria, informando as responsabilidades de cada um nesse processo, a questão, o que cada um irá executar, né, sobre a questão das amostragens, das entrevistas. Então, nossos auditores estarão confirmando com vocês as informações que vocês previamente nos informaram lá no CAF, né, no formulário que vocês nos encaminharam. Então, lá na sigla CAF do formulário, da planilha, eles estarão confirmando, fazendo a auditoria dessas informações e, ao final dessa validação das informações, estarão confirmando a questão do plano de auditoria, ou seja, os dias a serem gastos nessa auditoria, a questão de horários, né, estabelecidos para almoço, término no final de cada dia dos trabalhos de auditoria, ok? Gostaríamos também de informar que caso ocorra alguma mudança nesse planejamento inicial, ou seja, quando vocês enviaram as informações lá na planilha, no CAF, a planilha calculou aí, né, previamente, foi previsto um número de dias de auditoria para se encaixar em determinados horários. E caso ocorra alguma mudança de alteração, ao final da auditoria da validação dos dados do CAF, da planilha, os nossos auditores estarão informando sobre essas mudanças. Gostaríamos também de informar para vocês que todas as informações coletadas através de entrevista, através de evidência visual, documental, são altamente confidenciais, tá? Entre a equipe de auditores, junto à certificadora e junto a vocês. Esses dados, de forma alguma, são informados, extrapolados, divulgados fora das pessoas, das empresas que estão envolvidas nesse processo de auditoria. Ou seja, tudo aquilo que for visto, checado, evidenciado, elas são confidenciais junto ao processo de auditoria. Para isso, constam junto à certificadora esses termos que são assinados, tanto da questão da confidencialidade quanto da questão da imparcialidade. Ou seja, os nossos auditores que foram alocados, que foram feito o aceite desse trabalho, eles não têm nenhum vínculo comercial, nenhum vínculo de prestação de serviço junto à empresa a qual eles estão auditando. Então, eles são totalmente isentos, imparciais para estarem fazendo a avaliação da conformidade. Lembrando também que os nossos auditores não podem dar recomendações, ou seja, o que fazer, como fazer, eles não têm a sua autorização, porque simplesmente eles estão alocados nesse processo de auditoria para avaliar a conformidade dos requisitos aplicáveis junto a cada empreendimento, a cada empresa. Gostaríamos de informar também que os nossos métodos de auditoria são baseados em critérios de amostragem. Como é que funciona isso?
os nossos auditores irão selecionar uma amostragem documental, uma amostragem de entrevistas, amostragens de locais a serem auditados, e essa amostragem definida pelos auditores, lembrando que essa amostragem jamais pode ser definida pelo auditado, pelo cliente. Quando os nossos auditores selecionam essas amostragens, a essa amostragem, esse campo amostral que for selecionado pelos auditores, aquilo auditado, aquela avaliação da conformidade ou avaliação da não conformidade, ela será extrapolada para todo o sistema do cliente, do auditado, tá ok? Então é importante a gente frisar isso. É importante a gente frisar e confirmar também que a equipe auditora não está autorizado a divulgar a amostra dos trabalhadores, dos entrevistados que será realizada. Ou seja, os nossos auditores, eles vão ao campo, eles vão perguntar, vão investigar para ver quais as pessoas que estão disponíveis nos locais de trabalho, e nos locais de trabalho os nossos auditores irão realizar a amostragem definida por eles. Após a entrevista desses trabalhadores, aí sim os nossos auditores irão fazer a divulgação, porque é necessária essa divulgação posterior à realização da amostragem para que eles possam estar solicitando a documentação pertinente a essas amostragens. Então, a amostragem dos trabalhadores a serem entrevistados não pode ser feita anterior às entrevistas que são feitas nos locais de trabalho ou no campo, tá ok? As entrevistas devem ser conduzidas com estrita confidencialidade, sigilo e completa privacidade dos auditores junto aos entrevistados, junto aos auditados. Ou seja, não pode ter interferência de gerentes, supervisores, responsáveis dos setores. Os entrevistados devem ficar em sigilo, em privado, junto aos auditores, para que eles possam estar mais à vontade ali no processo das entrevistas. Então, na hora das entrevistas, o auditor deve ficar em privado ali com o trabalhador ou com o grupo de trabalhadores, se assim o auditor definir uma entrevista em grupo, tá ok? Lembrando, essas entrevistas em grupos ela é definida pelos auditores perante a questão da homogeneidade dos trabalhadores, das funções naquela amostragem que ele definir. Então não pode ter interferência de terceiro junto nas entrevistas. Eles devem ficar em reserva, né, em privado, para que possam ser feitas as entrevistas, que são feitas, igual eu havia dito anteriormente, com estrita confidencialidade e sigilo ali na coleta das informações. E essas entrevistas, elas são realizadas nos locais de trabalho. Ela não pode ser realizada fora dos locais de trabalho. Então, as entrevistas devem ocorrer no seu local de trabalho, tá? Não devendo ter nenhum dispositivo de gravação e nem presença de representantes da organização junto às entrevistas. Então, sempre feito em privado e com estrito sigilo e privacidade entre auditor e auditado, no caso dos entrevistados. Toda a documentação necessária ela deve estar disponível no local em que a auditoria está ocorrendo, tá ok? Ou facilmente acessível para a equipe de auditoria por meios eletrônicos, tá? Então, os auditores não têm autorização de trocar de local de trabalho, sair da organização, da empresa, tá ok? Para estar checando o documento fora do local. Os documentos devem estar acessíveis no local. Caso não seja necessário, essa documentação deve ser rapidamente disponível por meios eletrônicos, caso esteja em outros locais. Mas os auditores não têm autorização para se deslocar para outros locais para estar acessando a questão de documentação. Os nossos auditores também irão solicitar a autorização junto à organização, junto à empresa, para a coleta de imagens, né? Então, nós temos aí no final da auditoria, no final dessa reunião de abertura, caso seja autorizado, os auditores irão coletar a foto dessa reunião de abertura, desse processo de auditoria, tá? Foto essas, caso seja autorizado, serão divulgadas nas mídias sociais, informando que aquela organização, aquela empresa passou pelo processo de auditoria. E também, caso seja autorizado, os nossos auditores estarão fazendo a coleta de fotografias, né, através
das evidências, né? Fotografias de evidências da avaliação da conformidade, fotografias de caso ocorra não conformidades, tá? Então essa autorização deve ser informada no final dessa reunião de abertura, caso seja autorizado para os nossos auditores fazerem esses trabalhos. Informamos também para todos envolvidos no processo de certificação, tá? Que a questões das taxas aplicáveis, tá? Ao processo de auditoria já devem estar todas realizadas junto à certificadora para que a auditoria ocorra, né? Então, nesse processo de auditoria, as taxas aplicáveis a esse processo, né? As taxas que estão definidas lá no contrato de auditoria na qual a organização assinou, tá? Por quê? Para que a auditoria ocorra, esse contrato já deve estar assinado. Então, todas essas taxas aplicáveis ao processo de auditoria, elas já devem estar quitadas, sido realizada junto à certificadora, taxas essas que estão definidas tanto na proposta comercial quanto no contrato de certificação, tá? Informamos também que toda a comunicação deve ocorrer somente entre auditores e auditados. O que significa isso? Não pode ocorrer durante a auditoria, tá ok? A participação nem de guias, nem de consultores no processo de auditoria. Então, caso a sua organização possua consultores, podem participar da reunião de abertura, da reunião de encerramento, mas no processo de auditoria, tá? Na análise documental, entrevistas, checagem de locais, não pode ocorrer a presença de consultores que venham a interferir no processo de auditoria, nem de consultores e nem de guias, tá? Ou seja, a auditoria, essa comunicação, ela é restrita entre auditor e auditado, não podendo ter a questão da interferência. Caso os auditores, caso os consultores estejam presentes ou guias, jamais, de forma alguma, pode ocorrer a interferência deles no processo de auditoria, tá? Isso é passível de encerramento de auditoria e passível também de não certificação caso essa regra seja quebrada, caso essa regra não seja obedecida. Então, consultores e guias não podem interferir no processo de auditoria. Podem participar da reunião de abertura, da reunião de encerramento, mas durante o processo de auditoria não pode ocorrer a interferência, a participação deles direta nesse processo, que tem que ser restrita aos auditados. Isso é uma regra estabelecida lá nas regras de certificação da Rainforest Alliance, que determina essa questão da participação. Mais uma vez, caso tenha a participação, a presença de consultores, esses consultores e guias devem se manter em todo momento fora a reunião de abertura e encerramento, em estrito silêncio, ou seja, não podendo interferir de forma alguma no processo de certificação. Caso tenha alguma documentação a ser apresentada, os consultores ou guias não podem estar ali ajudando a procura desses documentos, a disponibilização desses documentos. Eles não podem interferir e nem colaborar durante o processo de auditoria junto ao auditado. A auditoria ela é restrita entre auditado e auditor. Confirmamos também que o idioma apresentado, utilizado no processo, em todo o processo de auditoria, é o idioma português, podendo ter parte dos documentos gerados no processo de auditoria no idioma inglês, que é o idioma oficial do programa da Rainforest Alliance 2020. Então, o idioma oficial é o idioma português, podendo ter alguns documentos em inglês. A auditoria, relatórios, documentos que são utilizados, lista de presença, comprovante de auditoria que vocês irão assinar ao final dessa reunião de abertura, toda essa documentação disponibilizada entre a certificadora e o cliente, entre a organização, é todo no idioma português. Informamos também que durante o processo de auditoria pode ocorrer reuniões intermediárias com o auditado para estar passando informações prévias do processo de auditoria. Então, se a sua auditoria ela tiver a duração
mais de um dia, tá? Então, no decorrer do final de cada dia, poderá ocorrer essas reuniões intermediárias entre o auditor e o auditado para que possa ser feito essas informações sempre ao final de cada dia. Confirmamos também com vocês, os nossos auditores irão confirmar todos os recursos físicos, recursos humanos, materiais necessários para a equipe de auditoria ao final dessa reunião de abertura, né? Ou seja, disponibilidade de impressoras, documentos que serão disponibilizados, que deverão ser disponibilizados aos nossos auditores. Eles irão confirmar a questão de acesso à internet, eletricidade, comunicação. Eles irão confirmar quais os recursos físicos que estão disponíveis aí na sua organização. Informamos também que os nossos auditores devem seguir as orientações em relação aos usos dos EPIs, equipamentos de proteção individual ou equipamento de proteção coletiva, tá? Então os nossos auditores, eles já são orientados e treinados ao uso adequado desses EPIs que serão recomendados pela organização, pelo cliente, e eles deverão seguir rigorosamente o uso desses equipamentos de segurança, tanto na questão da cadeia de suprimentos quanto na questão da produção agrícola. Gostaríamos de informar também sobre todos os locais a serem auditados, ou seja, quais as condições especiais em relação aos procedimentos especiais para adentrar a determinados locais. Então, eles devem seguir rigorosamente essa questão. Informamos também que todos os locais a serem informados pelos auditores, a serem visitados, ou seja, o tour pelas instalações, né, cômodos, armazenamento, processamento, todos os locais a serem selecionados pelos auditores devem ser disponibilizados chaves e acesso livre a esses locais, tá? Então os nossos auditores, os locais que eles selecionarem no processo de auditoria, no tour, na volta, né, no caminho e nessas instalações, todos esses locais devem ter livre acesso aos auditores, para que eles possam estar fazendo a avaliação da conformidade, tá? Então é importante, já na saída para esses locais, os responsáveis ali da organização terem todas as chaves de todos os cômodos, né, para que possam liberar o acesso aos auditores para estarem avaliando a conformidade. Informamos também que os nossos auditores, desse processo de auditoria, né, conforme forem fazendo a avaliação da conformidade, eles irão fazer a classificação para a empresa, ou seja, a questão da classificação das não conformidades, ou seja, caso ocorra uma não conformidade, essa não conformidade já é indicada no momento, no ato da vistoria, no ato da amostragem. Essa não conformidade, caso ocorra, já deve ser identificada pelo auditor. E em hipótese alguma, as não conformidades deverão ser solucionadas durante o período da auditoria, tá? Isso é inadmissível, não pode ocorrer resolução, tratamento de não conformidade no período da auditoria, tá? Como que acontece? Os auditores vão identificar as não conformidades e ao final irão informar a questões dos prazos para os senhores, tá? Então, caso ocorra não conformidade, ela é identificada, em hipótese alguma, ela pode ser tratada, pode ser fechada, solucionada durante o período de auditoria, ou dos dias ou no dia da auditoria. Então, não pode ocorrer fechamento, tratamento de não conformidade no período da auditoria, na qual os auditores não irão avaliar fechamento de não conformidade no período da auditoria. Informar também a questões dos prazos. Então, como é que funciona os prazos de não conformidades? Que prazos são esses? Como é que funciona a questão dos prazos? Caso ocorra não conformidade, tá? Como que funciona? Vocês, a organização, caso tenha não conformidade, vocês têm o prazo de 1 semana para encaminhar a proposta de tratamento da não conformidade. Como que funciona as propostas? Existe um link específico no site da Savassi Agronegócio, na qual você pode acessar nesse link que está aparecendo aqui na sua tela, tá?
nesse link vocês terão acesso a questões de documento de como tratar as não conformidades. Não pode ser nada da cabeça de vocês, não pode ser nada do que você acha que é uma proposta de não conformidade. Todas essas propostas devem seguir rigorosamente as questões das ISOs 9001, 14001, tá? Todas essas ISOs específicas, elas existem regras de como tratar as não conformidades. Então vocês, para enviar as propostas, que é uma semana de prazo que vocês têm após o último dia de auditoria, tá ok? Então se sua auditoria finalizou no dia 6 de dezembro, por exemplo, você tem uma semana após o dia 6 para encaminhar as propostas, ou seja, o que você vai fazer para corrigir, o que você vai fazer para... o que você vai propor para corrigir, o que você vai informar, ou seja, qual foi a causa da não conformidade, por que ela ocorreu, tá? Causa raiz, e você vai informar também nessa proposta, dentro do prazo de uma semana, o que você vai fazer para que essa não conformidade não volte a ocorrer, que é a chamada de ação corretiva. Então vai propor o que você vai fazer para corrigir, qual foi a causa da não conformidade e o que vocês irão fazer para que isso não ocorra mais. Então, para cada não conformidade identificada, deve seguir esses 3 passos. E como tratar isso? Caso você não tenha conhecimento da ISO 9001 ou da 14001, você deve seguir esse link e também tratar isso internamente com profissionais especializados de como tratar as não conformidades, já que você tem um prazo de uma semana para encaminhar essas propostas de tratativas de não conformidade. Encaminhadas as propostas, o auditor vai analisar toda a proposta encaminhada para o auditor. Ele tem uma semana de prazo após o recebimento para analisar essas tratativas. Caso seja aprovado, você tem um prazo de 8 semanas, tá? 8 semanas sempre a contar do último dia de auditoria. Você tem 8 semanas para encaminhar as evidências. Então você vai receber um relatório onde você tem um espaço para você preencher de correção, análise da causa, causa raiz e ação corretiva. Essas são as propostas. E depois tem mais um campo específico para você preencher sobre a questão das evidências. Quais são as evidências que vocês estão encaminhando para corrigir a não conformidade e quais são as evidências que você está encaminhando para ações corretivas, ou seja, quais são essas evidências que você está encaminhando, informando a sua proposta, o seu plano para que essa não conformidade não venha a ocorrer mais. Então você tem duas linhas, 2 campos de evidências, uma de correção e a outra sobre a questão de ações corretivas. E aí você encaminha para finalizar. Então, recapitulando, caso tenha não conformidade, uma semana após o último dia de auditoria para encaminhar a proposta. Depois, você tem 8 semanas a contar do último dia de auditoria. Não é 8 semanas a contar de uma semana depois que você encaminhou as propostas, e sim do último dia de auditorias, 8 semanas para você encaminhar as evidências. E sempre o auditor tem uma semana de prazo para resolver essas questões, tá? Caso não tenha não conformidade, então, quando não tem não conformidade, o prazo que a certificadora, que a Savassi tem para analisar o seu processo são de 4 semanas, tá ok? Ou seja, ela tem um prazo de 4 semanas para deliberar esse processo, tá ok? Então ela tem um prazo de 4 semanas, caso não ocorra não conformidade, ela tem um prazo de 4 semanas para deliberar, analisar toda a documentação, checar informações do auditor. O certificador primeiro o sistema de gestão da qualidade faz uma análise prévia disso, depois ela encaminha para o auditor, por um certificador, fazer toda a análise dessa documentação. Então, caso não tenha não conformidade, o prazo para deliberar esse processo são de 4 semanas, tá ok? E caso tenha não conformidade, depois de todo o processo fechado pelo auditor, encaminhado para o sistema de gestão da qualidade e para o certificador, o processo para deliberar após o aceite do auditor, não é após o último dia de auditoria, é após o aceite do auditor, a qual será formalizado através de e-mail para a organização, informando que as não conformidades estão fechadas. A certificadora tem 2 semanas de prazo para deliberar caso ocorra não conformidade, e caso não tenha não conformidade, são de 4 semanas, tá ok?
Então, esses são os prazos estabelecidos. Mais informações, mais explicações, nossa equipe de auditores irão informar para vocês aí, para os auditados, essas questões dos prazos. Informar que todos os procedimentos referentes à apelação, caso vocês não são obrigados a concordar com as não conformidades. Caso vocês não concordem com as não conformidades, vocês têm um canal lá no site da Savassi Certificadora, no site, nesse link que vai aparecer aqui, você tem lá o formulário específico para preenchimento da sua apelação, a qual será submetida à Savassi Certificadora. Então, vocês não precisam concordar com todas as não conformidades, vocês podem aceitá-las e depois fazerem a apelação junto à certificadora. Em primeira instância e em segunda instância, você pode fazer essa apelação junto ao programa da Rainforest Alliance, onde você tem lá o link, né? Nós vamos disponibilizar o link aqui, logo acima, esse link lá da Rainforest, onde você pode fazer a sua apelação em questão das não conformidades. Mas sempre lembrando que em primeira instância é a Savassi Certificadora e em segunda instância é a Rainforest Alliance. Informar também quais as condições que a auditoria pode ser encerrada. Então vamos lá. Quais as condições em que a auditoria pode ser encerrada? A auditoria pode ser encerrada questões de impedimentos climáticos, questões de solicitação pelo auditado, pela organização. Eu não quero que essa auditoria continue, eu quero paralisar essa auditoria. Será encaminhado para a organização um documento específico para que ele possa assinar, informando quais são os motivos desse encerramento, tá? Então, primeiro, impedimentos climáticos, falta de energia elétrica, terremotos, tempestades que impedem a continuação da auditoria, solicitação do cliente informando que não quer que continue mais a auditoria ou ausência total dos auditados, né? Então, os auditores não podem dar continuidade à auditoria sem a presença dos auditados. Então, essas condições, elas impedem que a auditoria continue, tá ok? Então, funciona da seguinte forma. Informamos também que a Savassi Certificadora possui, né, procedimentos específicos, políticas específicas sobre a questão de antissuborno e anticorrupção, que vocês vão receber um documento chamado de Form 14.1, tá? É um documento que está disponível para vocês, que vocês irão assinar no final dessa reunião de abertura. Vocês irão assinar o Form 14.1, que é o termo de compromisso sobre antissuborno, sobre as questões de recebimento de brindes, né, dos nossos auditores, né? Então os auditores irão passar maiores detalhes para vocês e vocês podem ter maiores detalhes também lá no link que está disposto para vocês, um documento que vocês irão assinar lá no site da Savassi Agronegócio /Quem Somos. Temos as políticas disponíveis, onde detalha toda a parte da nossa política de antissuborno e anticorrupção, que estão disponíveis para vocês estarem assinando, e também no link tem todos os detalhes de como funciona essa questão da política, tá ok? Então é importante vocês estarem tendo acesso a essa política que está disponível para vocês e vocês estarem assinando esse documento, que ele tem um código chamado de Form 14.1, onde são descritos, né, todas essas questões, as nossas políticas anti-suborno e anticorrupção. Temos também no site da Savassi Certificadora a questão da ouvidoria, onde você pode acessar, né, deixar sugestões, críticas, esclarecimento de dúvidas, que vocês podem acessar em todos os nossos canais de comunicações em www.savassiagronegócio.com.br. Tem lá uma seção de downloads, onde temos todas as documentações pertinentes ao processo de auditoria. Informar também que a organização, né, o cliente, possui todos esses canais de comunicações disponíveis, tanto da parte da equipe auditora, quanto da parte também dos nossos sites, dos nossos telefones estão disponíveis aí. Maiores dúvidas ou esclarecimentos, né, vocês fiquem à vontade para estar nos questionando sobre esse processo de auditoria, e desejamos de antemão para vocês uma excelente auditoria, e eu retorno lá com mais explicações no vídeo da reunião de encerramento. Um bom trabalho a todos!